Como identificar as melhores entradas em ações, criptomoedas e também no mercado de Forex. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arian, criador do canal Swing Trade na Prática e trader profissional. E hoje você vai aprender como identificar as melhores entradas utilizando o gráfico de 4 horas. Seja você iniciante no mercado financeiro, seja você experiente no mercado financeiro, mas ainda não vive do mercado financeiro. O intuito aqui que eu sempre ensino para você é operar para ter rentabilidades acima de 10% por trade, por operação no mercado. Seja para ganhar em dólar, seja para ganhar em real, inclusive, como alunos aqui em Portugal, para ganhar também em euro. Tudo isso aqui é para você, mesmo que esteja iniciando no mercado, a operar com maestria, a operar sabendo quando comprar e quando vender. E um dos gráficos mais importantes para se fazer isso é o gráfico de 4 horas. Com esse tempo gráfico, você consegue as melhores entradas de mercado financeiro. Quem nunca operou no mercado financeiro e perdeu aquela grande entrada, vendo o gráfico super esticado? Mas há uma forma de aproveitar a tendência de alta ou inclusive a tendência de baixa para operar no mercado financeiro com o tempo gráfico de 4 horas, buscar aquela melhor entrada, uma entrada mais certeira e também um stop menor na operação. E isso traz para você também mais assertividade, mais segurança para você operar em qualquer ativo no mercado financeiro, seja ações aqui no Brasil, ações de mercado americano, criptomoedas ou também no mercado de Forex. E para te ajudar a operar melhor, existem também alguns indicadores para que você opere melhor. Vou seguir aqui todo um passo a passo para você saber operar com essa estratégia que é uma das melhores do mercado financeiro. Vamos utilizar aqui hoje o gráfico de 4 horas, porém com alguns gráficos auxiliares e também um dos indicadores muito importantes para operar esse tempo gráfico. Por exemplo, aqui nós temos o gráfico de 4 horas, mas vamos colocar aqui o tempo gráfico diário. Por quê? No tempo gráfico diário, buscamos a melhor tendência com essa estratégia, ou seja, identificamos aqui uma tendência de alta no preço do ativo. Tendência de alta, como eu sempre ensino aqui para você, é buscar um canal de alta no mercado financeiro, em que você pode identificar uma tendência de alta com suporte, que fica aqui embaixo, ou seja, preço encontra um suporte para se manter subindo, o preço está encontrando um suporte, uma demanda compradora muito grande, e também uma resistência, o preço nunca sobe direto ou desce direto. O preço encontra sempre alguma resistência, seja para alta ou para queda. Essa resistência é quando encontra resistência em determinadas zonas no gráfico. No gráfico diário, é possível identificar pequenos pullbacks, ou seja, grandes impulsões. O pullback é uma pequena retração depois de uma grande impulsão e logo depois ele tende a continuar subindo e formando uma nova impulsão. E essa impulsão rompe o topo anterior. Então isso aqui identifica para a gente uma tendência de alta no mercado financeiro no tempo gráfico diário. Mas a estratégia aqui é para você utilizar o tempo gráfico de 4 horas para você encontrar as melhores entradas. Então nós identificamos aqui a tendência de alta com o gráfico diário, traçando suporte e resistência, um canal de alta ou um canal de baixa se você estiver operando vendido no mercado financeiro. E depois de identificar a tendência de alta no ativo, você vai lá no gráfico de 4 horas. Esse tempo gráfico vai indicar para você as melhores entradas na operação. Essas melhores entradas utilizando o Price Action puro, ou seja, somente análise do gráfico, usando somente o preço puro do ativo, você pode encontrar também grandes impulsões, pequenas retrações e impulsões novamente rompendo o topo anterior. O mesmo movimento do tempo gráfico diário. Então você vai precisar olhar o tempo gráfico diário e também olhar o tempo gráfico de 4 horas. Basicamente vão estar fazendo os mesmos movimentos. Uma pequena diferença. No tempo gráfico diário você vai encontrar movimentos maiores de impulsão, retração, impulsão para uma tendência de alta. E no tempo gráfico de 4 horas, você vai encontrar pequenas fractais. Essas pequenas fractais é quando o preço do ativo tem grande impulsão e retração no tempo gráfico diário, porém tem pequenos movimentos no tempo gráfico de 4 horas. Ou seja, você encontra uma grande onda no gráfico diário e pequenas ondas no tempo gráfico de 4 horas. Basicamente o mesmo movimento, impulsão, retração, impulsão, grande movimento de força que eu sempre ensino aqui no mercado financeiro para você. Com isso aqui você já pode identificar melhor a entrada no preço do ativo. E essa melhor entrada para você pode ser aproveitando esses pequenos movimentos com o pullback. Você pode operar o fundo desse pullback ou o rompimento desse pullback. No tempo gráfico de 4 horas, eu costumo operar sempre o rompimento, porque quando há um rompimento em tempos gráficos maiores, isso demonstra força. E essa força é para uma tendência de alta, se for operar comprado, e para uma tendência de baixo, se for operar vendido, sempre operar a favor da tendência. Com essa força de tendência de alta, vai haver rompimentos. Se não houver rompimentos, não tem tendência. Então eu gosto mais de operar rompimentos porque eu tenho uma certeza maior. Porém, você tem um stop maior na sua operação. Então tem que manejar o seu capital aí para estar operando. Se você considerar que aquele stop é caro demais na operação, você pode diminuir a mão ou ficar de fora na sua operação.
Mas tempo gráfico de 4 horas, geralmente o stop é de 2, 3, no máximo 4% na operação, sendo que você vai ter alvos maiores, 10, 15, 20, 30% na sua operação. Então é sempre assim que você vai trabalhar, com alvos maiores de ganho, colocando em risco ali, no máximo 1/3 ou no máximo metade, dependendo do seu apetite ao risco, você vai colocar aí um stop um pouquinho maior, mas nunca ultrapassando metade do alvo da sua operação. Eu aconselho aí sempre 1/3 da sua operação, principalmente no tempo gráfico de 4 horas, que é um tempo gráfico ali mais arisco, na qual pode pegar o seu stop aí devido à volatilidade do mercado no dia. Mas isso aí depende de ativo para ativo. No mercado de criptomoedas ou no mercado de Forex tem uma volatilidade muito grande, pode ser que seja acionado mais vezes o stop. Porém, seguindo sempre a estratégia, você no final das operações, no final do mês, você vai ter ganho nas suas operações. Por quê? Você vai estar sempre operando a favor da probabilidade. É a probabilidade que vai dar a você lucro no mercado financeiro, vai fazer você ganhar sua liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de rotina. Ganhar não, né? Na verdade, você vai conquistar. Porque quando você aprende a ganhar dinheiro no mercado financeiro, é o conhecimento que você nunca mais esquece, ninguém pode tirar de você. Você sempre vai fazer dinheiro no mercado financeiro porque você sempre vai operar com aquela estratégia, utilizando os seus indicadores favoritos, como por exemplo, tem um indicador que eu gosto muito de utilizar no gráfico de 4 horas, que agora eu aconselho você a anotar, ou você vai tirando print aqui da tela, ou inclusive reveja esse vídeo para você não perder nada. Por exemplo, esse indicador aqui que é muito importante para estar operando. Esse indicador aqui é chamado de Ichimoku, é a nuvem de Ichimoku. Esse indicador, pode ver aqui em indicadores, vai aparecer para você nuvem de Ichimoku. Essa nuvem de Ichimoku que vai aparecer aqui no gráfico para você. Mas isso aqui vai parecer complicado demais à primeira vista, mas vamos deixar ainda mais simples. Começa já a anotar o passo a passo. Clica com o botão direito no indicador e a partir daqui você vai editar esse indicador. Como? Você vai tirar algumas linhas desse indicador. Esse aqui funciona basicamente com a média móvel, mas não precisa de um indicador tão robusto. O trade tem que ser simples. O ganhar no mercado financeiro é mais simples do que parece, é isso que você tem que buscar. Nada de utilizar 50 indicadores numa operação, você não vai te dar certeza de uma operação. Pelo contrário, quanto mais indicadores você usar, menos certeza você vai ter em uma operação. Então vamos começar tirando aqui Range Span A, Range Span B, e vamos tirar aqui o fundo da plotagem. Pronto, vamos ficar somente com linha de conversão, linha de base, intervalo e de atraso. Vamos ficar somente com essas 3 linhas no gráfico. Como que nós vamos trabalhar agora com a linha de Ichimoku? Basicamente é isso aqui. Vamos operar com tempo gráfico de 4 horas, operando sempre a favor dessa linha, sempre a favor dessas 3 linhas. Como que vai funcionar isso aqui? Essa linha aqui de cima verde, ela funciona basicamente como uma resistência do preço ativo quando está em tendência de alta. E essas 2 linhas aqui embaixo, o azul e vermelha, funciona aí como uma média móvel. Ela vai funcionar como uma confirmação de tendência e, inclusive, que vai indicar para você ponto de entrada e saída da operação. Como que você vai trabalhar com esse indicador aqui, que a propósito, só para título de curiosidade, é de um jornalista japonês que ele criou antes da Segunda Guerra Mundial. Ele usava o pseudônimo de Shimoku Sajin, que significa um olhar através das montanhas. Então esse é um indicador que já está no mercado há muitos anos. Inclusive o Candlesticks foi criado também no Japão através de Moneiza Roma. Bom, então temos aqui um indicador de décadas, inclusive também, e o gráfico de candles que é utilizado há alguns séculos aí no mercado financeiro. Bom, temos 2 estruturas históricas para operar. Como vamos operar? Então o primeiro passo é o seguinte, foi lá no tempo gráfico diário, identificou a tendência de alta? Perfeito. Vai no tempo gráfico de 4 horas, identifica também essa mesma tendência de alta. Impulsão, por retração e impulsão no gráfico. Com o indicador plotado, você vai ter o preço do ativo, que é o gráfico, se sustentando acima dessas 2 linhas aqui, a azul e a vermelha. E a linha verde, ela vai estar muito afastada, basicamente é afastada dessas 2 linhas, azul e vermelha, para operar. Bom, o que eu tenho que procurar aqui agora? Eu tenho que buscar um rompimento com demonstração de força. O que é esse rompimento com a demonstração de força? É quando o preço do ativo faz movimentos ascendentes, ou seja, fundo mais alto que o fundo anterior, e o preço começa a se sustentar acima dessas 2 linhas aqui. Identifique que o preço está acima dessas 2 linhas e está afastado dessa linha verde aqui. Pronto, aqui eu tenho ponto de compra. Posso operar no rompimento ou eu posso operar, buscar o fundo do preço do ativo, buscando aí o fechamento de algum candle como esse daqui. Pronto, aqui eu já tenho a entrada da minha operação, ou inclusive também o stop da minha operação, que se fica sempre abaixo da estrutura. Eu identifiquei esses 2 itens, preço acima das linhas e essa linha verde aqui está afastada da linha azul e vermelha, já tem uma confirmação de entrada na minha operação.
Lógico que isso aqui é você operar a favor da probabilidade. Se eu estou operando a favor da probabilidade, então eu vou sim ganhar dinheiro no mercado financeiro, porque eu vou ter muito mais chances de acertar a operação do que errar. Lógico que você não vai acertar 100% das vezes. É a probabilidade que você vai acertar a maioria das vezes do que você vai errar. E sempre operando com esse indicador. Inclusive, há vários pontos de entrada na operação utilizando o tempo gráfico de 4 horas. Ele é responsável por dar inúmeras entradas no swing trade. Isso independente do ativo. Aqui no caso, eu estou mostrando aqui uma ação brasileira, mas vou mostrar para você em criptomoedas e também no mercado de Forex, inclusive no mercado americano. Bom, inclusive há várias entradas na operação com tempo gráfico de 4 horas. Depois de uma grande impulsão, tem uma próxima retração. A entrada pode ser aqui, um stop aqui embaixo. E isso até que o preço do ativo faça um movimento de reversão de tendência. Com esse indicador, nós podemos identificar também uma correção profunda no preço do ativo. E isso acontece quando a linha verde ela cruza com a linha azul. Ou seja, a linha verde começa a ultrapassar a linha azul. Então acaba ficando uma região confusa. Então aqui não é o momento de entrar na operação. Por quê? Houve um cruzamento aqui fora de hora. Diferente aqui em que tudo aqui está em harmonia. As linhas vermelhas e azuis estão aqui embaixo, abaixo do preço, sustentando o preço. E a linha verde aqui em cima, que é do indicador Ishimoku, está afastado demais da linha azul e vermelha. Então aqui eu tenho uma situação de harmonia no gráfico. Diferente aqui que eu tenho uma região de confusão. Então aqui eu não vou entrar, não vou fazer nada, vou esperar um próximo movimento de harmonia. Que é o que aconteceu aqui. O preço aqui fez um candle de força, se sustentou acima da linha azul e a linha vermelha, e a linha verde aqui, que faz parte do indicador Ishimoku, está afastado dessas duas linhas. Ou seja, aqui eu tenho uma entrada na operação, aproveitando aqui esse candle ou esse candle aqui. O stop, lógico, sempre abaixo da estrutura. E assim você vai operando a favor da tendência. Sempre a favor da tendência, até que haja uma reversão de tendência. E como eu disse para você, é para usar isso aqui em qualquer mercado, inclusive aqui no mercado de Forex. Aqui nós temos o dólar e o euro. No dólar e o euro temos aqui o gráfico diário, que é para identificar a tendência do preço do ativo. É possível identificar essa tendência através desse movimento aqui de tendência de alta, ou seja, o gráfico fazendo fundo mais alto que o fundo anterior. Isso aqui demonstra para a gente que há uma tendência de alta. As linhas de Ishimoku vermelha e azul estão sustentando o preço, e aqui também eu tenho a linha verde afastada da linha azul e afastado também da linha vermelha, ou seja, aqui eu tenho um grande espaço, ou seja, tenho espaço para uma tendência de alta. Então o preço do ativo também está fazendo um movimento de força, ou seja, tudo convergindo para que o preço do ativo continue a sua tendência de alta. Vamos aqui agora para o gráfico de 4 horas, que é onde vamos buscar a melhor entrada na operação. No gráfico de 4 horas é responsável por dar os maiores ganhos no mercado de Forex. Bom, o que eu tenho aqui com a linha de Ishimoku? Eu tenho o preço do ativo fazendo um movimento ascendente, ou seja, fundo mais alto que o fundo anterior. Esse movimento ascendente aqui nesse momento está fazendo uma correção, na qual está buscando aqui o suporte. O preço tende a voltar a subir. E essas linhas aqui, vermelha e a linha azul, tende a ficar abaixo do gráfico do preço do ativo. Essa linha verde aqui, que vai indicar se é uma entrada ou não na operação para mim, ela vai ficar afastada do gráfico, mesmo que o gráfico tenha uma tendência de alta. Ou seja, eu tenho que esperar um simples movimento, o preço voltar a subir. É o preço que faz o movimento desse indicador. Não é o indicador que faz o movimento do preço. É a mesma coisa das médias móveis. Não é a média móvel que faz o preço do ativo. É o preço do ativo, é o gráfico que faz a média móvel, porque é utilizado o cálculo de fechamento e também o cálculo de abertura do preço ativo do dia, ou o tempo gráfico de 4 horas, ou da semana, não importa o tempo gráfico que você esteja utilizando. O indicador não faz o preço, é o preço que faz o indicador, o movimento indicador. Então, aqui eu tenho que aguardar, e esse é um dos grandes segredos da operação. É você aguardar a melhor entrada, não é comprar por achismo ou comprar por nervosismo. Não é entrar numa operação porque um amigo seu disse que é para entrar. É para você saber analisar quando entrar ou sair de uma operação. E esse indicador aqui é um dos melhores que vai dar para você uma entrada ou saída da operação. Por exemplo, podemos vir aqui no mercado americano. Vamos entrar aqui na Microsoft. Essa ação aqui no mercado americano. Vamos também começar com o tempo gráfico diário. Esse tempo gráfico diário aqui nos dá a tendência do preço do ativo. Podemos identificar aqui com o mesmo movimento, fazendo movimentos de impulsão, retração, retração. Ou seja, fundo mais alto que o fundo anterior, formando aí
um canal para tendências de alta. As linhas Shimoku vermelha e azul estão sustentando o preço do ativo. Aqui eu já tenho um ponto importante que eu posso identificar ali, um momento que eu posso já operar comprado no trade, mas aí eu preciso dessa linha aqui verde. A linha verde aqui está afastada do preço do ativo. Ou seja, basta eu vir aqui no tempo gráfico de 4 horas, com esse tempo gráfico de 4 horas eu busco aqui a melhor entrada, porque o indicador Shimoku, a nuvem Shimoku, está me dizendo que posso entrar numa operação. Aqui, na mesma coisa no mercado de Forex, eu vou ter que aguardar uma entrada. Essa entrada vai depender do seguinte, o preço precisa fazer esse movimento para a tendência de alta. E as linhas vermelhas e azul do Shimoku precisa ficar abaixo do gráfico. E eu tenho que esperar também aqui a linha verde ficar afastada. Eu só vou ter uma entrada plausível aqui se a linha verde Shimoku ficar afastada do gráfico. E nós operamos exatamente isso. A linha verde afastado da linha azul e vermelha, afastado também do gráfico. Preço do ativo acima das linhas de Shimoku azul e vermelha. Pronto, aqui eu tenho um ponto de entrada na operação. Ou através desse candle, ou através do movimento de pullback, em que vai ter várias entradas utilizando o tempo gráfico de 4 horas. Com a linha de tendência, com o indicador Shimoku, linha vermelha e azul, suportando o preço do ativo, eu tenho entrada tanto no rompimento do pullback, né, ou, inclusive, buscando o fundo do pullback. Aí eu posso aproveitar a entrada através do candle. Assim que eu tenho uma operação no mercado financeiro, é assim que eu tenho a melhor entrada e com menor stop. Por quê? O stop fica sempre abaixo da estrutura. O stop sempre abaixo da estrutura. O stop não serve somente para você proteger o seu capital, ele também serve para proteger a sua operação. Vamos supor que num período de grande volatilidade, como esse aqui, o preço teve um grande recuo e voltou a subir. Se eu coloco um stop muito curto, tentando proteger o meu capital, eu vou sair da operação e não vou aproveitar um grande movimento da operação. Ou seja, eu vou colocar o meu stop abaixo, sempre, de um suporte ou acima de uma resistência, que são zonas ali onde tem muitos vendedores e muitos compradores. São zonas em que o preço, para romper, precisa de um volume financeiro muito grande. Então são zonas aí mais difíceis de serem rompidas ou levar uma agulhada depois de voltar a subir. A agulhada é quando o preço baixa no seu stop depois volta a subir e fica um pequeno pavio no candle. Então isso daí acontece quando você coloca um stop curto demais ou você trabalha com tempos gráficos menores demais, como operações de day trade, que você utiliza tempos de gráficos de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos até 1 minuto, mas aí você leva muitos stops nesse tipo de operação utilizando esses tempos gráficos. Quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo se torna a sua operação. Vamos agora no mercado de criptomoedas, mais precisamente no Bitcoin, que é para você saber exatamente como operar com essa nuvem de Shimoku. Vindo aqui no tempo gráfico de 4 horas, temos aqui já um movimento, mas vamos no tempo gráfico de 1 hora, que é para você saber exatamente como operar. Precisa seguir esse passo a passo. Tempo gráfico diário, depois tempo gráfico de 4 horas, e identificar as melhores entradas com esse indicador. Bom, o que nós temos aqui? Temos o preço da criptomoeda subindo, chega a estar esticado demais. Para aproveitar essa oportunidade, vamos lá no tempo gráfico de 4 horas. Toda vez que você achar que perdeu uma oportunidade, diminui o tempo gráfico para buscar uma operação, a melhor entrada. Mas com cuidado, não vai te colocar o tempo gráfico diário e vai lá no tempo gráfico de 15 minutos para buscar uma entrada, vai perder dinheiro. Tem que ser gradativo, não pode pegar um tempo gráfico muito grande, depois um tempo gráfico muito pequeno e tentar operar com eles, não vai dar certo. O intuito aqui, tudo que eu ensino para você é fazer dinheiro com a maior facilidade possível no mercado financeiro, nada de complicar. Então depois que nós vimos o tempo gráfico diário, vamos aqui no tempo gráfico de 4 horas, vamos buscar a melhor entrada. O que o preço do ativo está fazendo? Impulsão, retração, sempre fazendo um movimento de pullback, um movimento muito importante no mercado financeiro que você sempre vai utilizar. Temos aqui um fundo mais alto que o fundo anterior, e assim indica para a gente uma tendência de alta, nos confirma a tendência de alta. Linha vermelha e linha azul de Shimoku abaixo do gráfico, que é o preço do ativo, e a linha verde de Shimoku está afastada do gráfico e também das linhas vermelhas e azuis. Então aqui nós temos uma entrada na operação. Qual é a entrada na operação? Esperar o próximo pullback, como o preço está formando aqui. Podemos buscar logo depois um candle de rejeição dessas linhas de Shimoku. Aí vai formar um candle, você tem uma melhor entrada, ou uma estrutura completa, que é o preço depois de uma grande impulsão vai fazer uma pequena retração, uma impulsão novamente. Aí você tem uma entrada no rompimento ou no fundo do pullback, sempre aproveitando a tendência. Então é assim que você vai trabalhar, aproveitando a tendência de alta das ações do mercado brasileiro, ações do mercado americano, criptomoedas e também no mercado de Forex, aproveitando as linhas Shimoku.
Mas também nós temos outros indicadores para você operar. Podemos vir aqui agora na Ethereum, também é criptomoeda, mas você pode utilizar essa mesma estratégia no mercado do mercado de ações americanas, ações brasileiras, não importa. Temos um indicador aqui que é a banda de Bollinger. A banda de Bollinger, ela nos dá uma resistência e um suporte móvel, inclusive com a média móvel de 14 ou 20 períodos que fica aqui no meio dessa banda. Ela nos dá a confirmação da tendência e a previsão da resistência e do suporte. Então nos dá uma confirmação se é hora de entrar ou não na operação. No caso aqui da Ethereum, nós temos aqui um tempo gráfico de 4 horas, o que foi aqui uma entrada da operação, porém o preço aqui está batendo muito na banda superior, que é uma resistência, ou seja, a qualquer momento o preço pode vir bater aqui e voltar a subir, pode buscar a média móvel ou a banda inferior para subir novamente. E é nesse recuo que você vai aproveitar a entrada na operação. Ou seja, se o preço fizer esse movimento, bater na média móvel de 20 períodos e voltar a subir, nós temos aqui uma entrada na operação. Se o preço fizer um recuo, buscar o que é a banda inferior da banda de Bollinger e voltar a subir, nós também temos uma entrada na operação e ganhamos aí com a alta dessa criptomoeda. Então é assim que você vai operar, esperando e buscando a melhor oportunidade de entrada. Para você ver como isso aqui também funciona no mercado brasileiro, podemos vir aqui na ação no mercado brasileiro, lembrando que não é uma recomendação de compra ou venda, mas é o que eu ensino para você saber operar com maestria, saber fazer dinheiro no mercado financeiro buscando as melhores entradas no trade. Isso daqui eu tenho tempo gráfico de 4 horas. Esse tempo gráfico de 4 horas está mostrando também nessa ação que o preço ativo está em tendência de alta. E olha que interessante, bateu demais na banda superior e logo depois buscou a banda inferior, para ter uma nova tendência de alta. É nesse recuo aqui que buscamos a melhor entrada, ou seja, o preço fez um movimento clássico, o pullback no mercado financeiro. É com esse pullback que nós vamos entrar. Com esse recuo aqui no tempo gráfico de 4 horas, você pode buscar a melhor entrada no fechamento do candle de 4 horas e busca aí o seu alvo até a banda superior. Ou se você quiser manter a operação, aguarda o próximo movimento, o preço vai fazer um novo pullback e vai continuar a tendência de alta. As bandas inferiores e a banda superior, junto com a média móvel, vai seguir para uma tendência de alta junto com o preço do ativo, ou seja, o gráfico do ativo que você está operando. E é assim que você utiliza esses indicadores aqui para você operar no mercado financeiro. Você sempre vai buscar o tempo gráfico diário para buscar a direção principal, tempo gráfico de 4 horas para buscar a melhor entrada, tem indicador Shimoku para você identificar a melhor oportunidade de entrada, ou com o indicador banda de Bollinger para você identificar a melhor entrada também, a tendência do preço do ativo ou da moeda que você estiver operando. Nas operações de swing trade você vai aguardar alguns dias para encerrar a operação, mas o intuito é você buscar uma grande tendência, uma forte tendência, para você buscar o maior lucro possível dentro de uma operação. Então, para você operar no swing trade, tem que ter em mente o seguinte: você não vai encerrar a operação no mesmo dia, você quer buscar, o seu intuito aqui é buscar uma forte tendência em alguns dias, e essa forte tendência pode chegar às vezes a 100% do preço do ativo, então 100% lucro em algumas operações. Se você estiver operando no mercado à vista, se você estiver operando no mercado alavancado e se posicionando mais e mais conforme o preço vai subindo, até que encontre uma reversão de mercado, aí você tem um lucro exponencial nas suas operações, e depois que você aprende a fazer isso, você conquista aí sua liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de rotina. E para você receber mais vídeos como esse, basta você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí para você ser notificado sobre as próximas aulas, sobre os próximos vídeos. Deixa aqui também o seu like, o seu comentário dizendo o que você achou dessa aula e como eu posso te ajudar com recomendações de conteúdos. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.